Muito bem, vamos chegando porque o nosso Goiás Notícias está no ar. Eu me chamo Cauã Moreira da Silva, peço licença para entrar na sua humilde casa. Quero agradecer também principalmente aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso programa, tanto no bar, no estabelecimento, em casa, no trabalho ou até no transporte público. Tenho que agradecer bastante pela sua humilde audiência. Então vamos que vamos, que hoje o nosso programa Goiás Notícias está fervendo aqui no nosso Grupo Moreira, um canal de notícias que é 24 horas atualizado em tempo real. Gente, agora vamos trazer a primeira notícia do dia, aqui hoje quinta-feira, e hoje quintou com que de quinta-feira de notícias. Gente, 2 pessoas morreram em menos de 24 horas na GO 222, isso mesmo, 2 acidentes e 2 pessoas morreram em menos de 24 horas na GO 022. Acidentes na GO 220. 2 deixam 2 pessoas mortas em menos de 24 horas. O primeiro acidente ocorreu na manhã de quarta-feira, 3 de dezembro, no trecho entre Anápolis e Nerópolis. O motociclista João Vitor, de 22 anos, não conseguiu frear a tempo e colidiu de frente com um caminhão que saía de uma empresa às margens da rodovia. O impacto foi fatal. Equipes do SAMU e da Polícia Militar chegaram ao local, mas o jovem já estava sem vida. Ele era entregador de aplicativo, morava com a mãe e a irmã e havia perdido o pai há poucos meses. Poucas horas depois, por volta das 20h30, outro acidente chocou a região. Próximo à Cerealista São Joaquim, um homem de 45 anos foi atropelado enquanto tentava atravessar a pista. Ele estava acompanhado de um amigo que, após o veículo em que estavam apresentar problemas, parou na via. O motorista do carro que o atingiu permaneceu no local. Fez o teste do bafômetro, resultado negativo, e aguardou a polícia. Esses episódios se somam a um histórico preocupante de colisões na mesma rodovia. Em julho de 2024, um choque entre uma carreta e um carro deixou 2 vítimas fatais. E em novembro de 2020, 3 outra colisão vitimou uma mulher de 57 anos. Mais recentemente, no sábado, 6, um grave acidente envolvendo 2 veículos em Anápolis resultou em 2 mortes e 1 ferido. As autoridades reforçam a necessidade de mais atenção e melhorias na sinalização, além de campanhas de conscientização para motoristas. Pedestres e motociclistas que trafegam pela GO 222. Uma via essencial para o agronegócio e o transporte de cargas na região. Gente, muito triste esse caso, e que Deus o conforte os familiares dessas vítimas que morreram. Agora, gente, vamos trazer um caso bastante pouco esclarecedor. Um homem com surto morre após tentar tomar uma direção no eixo Anhanguera. Gente, um surto psicológico. Não é surto psicológico, é tipo uma doença, tem que ser tratado, ou pode até levar no psicólogo ou até no psiquiatra. O surto psicólogo é uma doença que tem que ser tratada imediatamente, tanto com remédios ou com tratamentos de pessoas também. Então, isso mesmo que você acabou de escutar, que o homem morre após tentar tomar a direção do eixo na Anhanguera. Vamos acompanhar a matéria com exclusividade aqui do nosso Goiás Notícias. Homem em surto morre após tentar assumir a direção do eixo Anhanguera em Goiânia. Um homem, ainda não identificado, entrou em colapso mental na manhã de quarta-feira, 4 de dezembro de 2025, e acabou falecendo depois de tentar assumir a direção de um veículo que circulava pelo eixo Anhanguera, na região central de Goiânia. Testemunhas relataram que o indivíduo, aparentando estar em estado de crise, subiu no carro de um motorista que aguardava no semáforo e, de forma abrupta, tentou conduzi-lo em direção ao corredor de ônibus. A ação inesperada provocou um forte impacto com outro automóvel que vinha em sentido contrário. O motorista do carro atingido saiu ileso, mas o homem que tentou assumir o volante sofreu lesões graves
e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia, onde, apesar dos esforços médicos, não resistiu às feridas e faleceu por volta das 15 horas e 30 minutos. A Polícia Militar de Goiás foi acionada e registrou o ocorrido como um caso de tentativa de homicídio em contexto de perturbação mental. Até o momento, a família ainda não foi localizada para prestar esclarecimentos. E a investigação segue em andamento para entender as circunstâncias exatas que levaram ao desfecho trágico. O eixo Anhanguera, que recentemente recebeu investimentos de modernização, com a entrega de novas estações e a implementação de tecnologia de ponta, como câmeras de reconhecimento facial IWI, FI gratuito, voltou a ganhar destaque nas notícias. Desta vez por um episódio lamentável que reforça a importância da atenção à saúde mental na sociedade. Psicológico é uma coisa bastante séria. Esse homem vivia sofrendo transtornos mentais, por isso que ele teve um surto psicológico. O surto psicológico não é porque a pessoa quer agir, sim, é que uma falha no cérebro da pessoa. Por isso que acontece esse surto psicológico, gente. Por isso que hoje em dia, como a tecnologia está avançada, há tratamentos adequados para esse tipo de caso. Se esse caso for estável, que não alterem nem abaixo, por psicólogo. Se o caso for elevado a mais ainda, trato de psiquiatra. E psiquiatra não é para doido não, sim para os problemas que têm problemas mentais. Vou deixar claro aqui no nosso Goiás Notícias. Gente, entramos em intervalos, a gente volta com mais edição do nosso Goiás Notícias. Até já! Enquanto a cidade dorme, nós continuamos atentos. Noite dentro, seguimos acompanhando os fatos e ouvindo pessoas e buscando respostas. Goiás Notícias, informação de verdade a qualquer hora. De segunda a sexta-feira, 7 horas da noite, Goiás Notícias, no Grupo Moreira. Estamos de volta com nossa edição do nosso Goiás Notícias. Quero agradecer pela humilde audiência de vocês de casa. Eu quero agradecer novamente vocês que estão acompanhando aí de casa, tanto em casa, estabelecimento, no hospital, no trabalho, até no transporte de volta para casa. O nosso compromisso é realmente com você e a gente somos o ouvido do povo. Agora, gente, você de casa joga aposta de lazer? Então, a aposta, tem pessoas que usam essa aposta como um empreendedorismo. E empreendedorismo é tipo uma ação que você investe naquela coisa que é aquela coisa da renda. Mas tem pessoas que não sabem jogar a aposta direito, não. Então, por isso que 2 municípios goianos tiveram leis que autorizam o funcionamento de bets. Bets foram suspensas, foi no começo final do ano de 2024, se não me engano. Então, bets é tipo um jogo de aposta. Lembrando que a aposta é lazer. Não, se você de casa tiver um dinheirinho na conta, guardado, poupança, não pegue esse dinheiro, porque esse dinheiro é para você cuidar da sua vida e tudo mais. Então, bets é tipo uma aposta para você jogar, para você se entreter com a família e esporte. E porque esse é tipo um lazer para a família, mas tem pessoas que utilizam esses recursos como um empreendedorismo. Então, vocês de casa, vamos acompanhar aqui quais são os 2 municípios que teve esse privilégio de serem autorizados ao funcionamento das bets. 2 municípios goianos tiveram leis que autorizavam o funcionamento de bets suspensas. A Justiça do Estado de Goiás suspendeu, nesta semana,
duas leis municipais que permitiam a exploração de casas de apostas bets em território goiano. As decisões atingem os municípios de Trindade e Anápolis, que haviam aprovado normas específicas para regular o setor. Trindade, a Lei nº 7.059, de 28 de março de 2024, autorizava a instalação de estabelecimentos de apostas na zona urbana. O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública alegando que a norma contrariava a Lei Federal, número 13.684, que proíbe jogos de azar no país, exceto nas hipóteses previstas em lei. Em 12 de outubro de 2025, o juiz da Segunda Vara de Trindade concedeu a liminar que suspende a eficácia da lei, determinando a interdição imediata das casas de apostas já instaladas. Anápolis, a Lei nº 5.320, de 15 de junho de 2023, permitia a concessão de alvarás para bets em áreas comerciais do município. O pedido de suspensão foi feito pelo Conselho Regional de Assistência Social, que argumentou o risco de vulnerabilidade social e aumento da criminalidade. No dia 23 de setembro de 2025, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão de primeira instância e suspendeu a aplicação da lei, ordenando o fechamento dos estabelecimentos até o julgamento definitivo. Os prefeitos de Trindade e Anápolis manifestaram intenção de recorrer das decisões, alegando que as leis gerariam arrecadação tributária e emprego. Ambos afirmaram que irão apresentar defesa técnica para demonstrar que as normas foram elaboradas em conformidade com a Constituição Federal. A suspensão das leis representa um revés para o setor de apostas em Goiás e pode influenciar outros municípios que estejam considerando regulamentar a atividade. O Ministério Público informou que continuará monitorando a situação e adotará medidas cabíveis, caso haja descumprimento das decisões judiciais. Gente, moradores de Trindade já estão mais de 3 dias sem coleta de lixo. Gente, ainda bem que nós pegamos essa matéria, nós colocamos no topo das matérias mais principal, porque, gente, coleta de lixo é uma coleta de lixo que é de suma importância. Sim, é o dever do prefeito de recolher o lixo, porque não é à toa que tem funcionários nessa área e também caminhões para recolher lixo. Gente, vamos falar a verdade, nós vamos chamar a atenção da autoridade, porque, gente, se você ficar um dia com lixo já fica fedendo, imagina 3 dias sem coleta de lixo. E tem pessoas, moradores, que estão se reclamando dessa falta de 3 dias de coleta de lixo. Vamos acompanhar a matéria. Moradores de Trindade estão há mais de 3 dias sem coleta de lixo. A população de Trindade, especialmente nos bairros Monte Samara e Chácara Santa Luzia, vem enfrentando um acúmulo de resíduos nas ruas. Sacos de lixo espalhados pelas calçadas já provocam um mau cheiro, atraem insetos e até larvas, gerando preocupação com a saúde pública. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, afirma que o serviço está sendo realizado normalmente e que a situação será verificada para garantir o cumprimento do cronograma. A coleta em Trindade é feita de segunda a sábado por uma empresa terceirizada, o Grupo Ban, que costuma recolher cerca de 2.800 toneladas de resíduos por mês. Recentemente, a cidade investiu na renovação da frota. 5 caminhões novos foram colocados em circulação, cada um com capacidade para recolher aproximadamente 130 toneladas de lixo por dia. Contudo, relatos de quebra de veículos indicam que, em alguns períodos, apenas 4 unidades estavam operando, o que gerou atrasos na coleta. Secretário, você é de casa. Então, secretário, se você estiver acompanhando o nosso programa, dá um jeitinho para recolher o lixo lá na Trindade, porque os moradores lá estão reclamando tanto de 3 dias sem recolher lixo. E ainda mais com o tempo chuvoso, se o lixo acumular, pode contaminar focos de mosquito da dengue, que pode trazer prejuízo tanto para a população. Para a próxima notícia, operação prende PM suspeito de participação em morte de um dono de parcelaria aqui em Goiânia. Isso mesmo, gente. As polícias foi atrás
e começaram a prender PMs que participaram da morte do dono da pastelaria aqui em Goiânia. Vamos acompanhar exclusivamente aqui do nosso Goiás Notícia. Roda VT, produção. 2 policiais militares são presos suspeitos de participar da morte do dono de pastelaria em Goiânia. A Polícia Civil prendeu 2 PMs suspeitos de participar do assassinato do proprietário de uma pastelaria na capital goiana. A ação foi resultado de investigações que indicaram a participação dos policiais no crime. Os suspeitos estão sendo investigados por homicídio e foram presos preventivamente. A vítima era um homem conhecido na região e tinha um estabelecimento comercial no bairro Feliz. A polícia segue investigando para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime. E ficamos por aqui com o nosso Goiás Notícia. Quero agradecer pela humilde audiência e amanhã teremos mais aqui no mesmo horário. Agora, um beijo e até amanhã, se Deus permitir. Então, tchau, meu povo goiano!